Obrigado aí, né, todos pelo interesse aqui, né, os alunos da Universidade Federal de Minas Gerais, da pós-graduação em Engenharia de Produção e em Análise e Modelagem Ambiental, e também aqueles, né, que nós abrimos aí para a comunidade, para que possa, de certa forma, multiplicar, né, essa discussão e não nos esquecermos, né, porque apesar da gente estar tendo aí uma crise ligada ao coronavírus, uma crise sanitária, a crise ambiental permanece, né, inclusive com dados bastante alarmantes, né? A gente estava vendo que, por exemplo, os dados do DETER de agosto até agora já são a mesma quantidade de desmatamento que aconteceu em todo o período anterior do PRODES, né? Que vai de agosto a julho. Então, mesmo que nós tenhamos daqui para frente um esforço muito grande em não desmatar mais nada, nós ainda teremos um PRODES provavelmente com uma quantidade de desmatamento igual ou até superior à do ano passado, né? Então, de certa forma, pensando nas duas ondas, né, que diferentes políticos aí gostam de falar, a gente tem uma terceira onda, tem a onda do corona, tem a onda da economia e tem a onda do meio ambiente, né? Então, elas três se complementam. E aqui, especificamente, essa disciplina ela tem o objetivo tratar a Amazônia, né? Vou começar aqui a compartilhar a tela aqui também. Tom, por favor, tem como você transferir de volta para mim o rosto? Porque senão eu não consigo compartilhar a tela, acabei de descobrir isso. Clica no meu nome. Perfeito. Ótimo. Então, o nome dessa disciplina é Amazônia, Caminhos para a Conservação e Produção Agropecuária Sustentável. E como toda história, né, como todo tema complexo, é importante a gente começar discutindo a história, discutindo os elementos básicos, né, os elementos que estão, de certa forma, formando os pilares da discussão contemporânea, né? Por isso que essa primeira aula a gente vai estar falando sobre geopolítica da Amazônia, que é um tema que já foi aventado numa aula menor, né, com a nossa turma aqui, mas que agora reformulei, trouxe elementos adicionais e aprofundei no tema de modo tal a fazer uma aula mais ampla para todos, né? E aí, o primeiro ponto que a gente tem que entrar, né, para poder compreender é entender uma definição de geopolítica, né, principalmente a partir da geopolítica clássica, né? E a gente tem aqui o Kellen, que foi o pai, né, do termo, né, de geopolítica, que ele fala que geopolítica é a política feita em decorrência das condições geográficas, ou seja, a partir do entendimento da posição, né, dos diferentes países no globo e dos seus vizinhos e das suas relações com relação ao acesso a bens primários, acesso a recursos, e também questões ligadas à geografia entendida também como povo, como composição da população, da nação, da cultura, todos esses elementos considerados de maneira conjunta, né, e nas relações com os outros, né? E nessa geopolítica clássica, que é que a gente vai estar falando aqui hoje, que é uma geopolítica muito específica e uma geopolítica que, inclusive, apesar de ser, digamos, a primeira forma de geopolítica e ser muito criticada, né, ela não deve ser considerada como uma geopolítica ultrapassada. Tanto é que ela ainda hoje, que quando a gente fala, por exemplo, de relações de geopolítica entre China, Estados Unidos, entre União Europeia e Brasil, é nesses termos, normalmente, que se trata essa questão, né? E quais são as características principais dessa geopolítica clássica, né? Em primeiro lugar, é a posição privilegiada do autor, né? Ou seja, você tem essa ideia que existe um analista, né, um intelectual, né, normalmente um homem branco de elite, né, que ocidental normalmente, que olha para o resto do mundo e que tem uma capacidade de maneira com autoridade de dizer e com legitimidade de dizer, né, qual que é a situação do mundo. Ou seja, você não pergunta para o indiano, né, o que ele é. Você pergunta para o inglês, que na Universidade de Oxford, na Universidade de Cambridge, que vai estar analisando para a questão geopolítica do mundo, né, qual que é o papel, por exemplo, da Índia em todo esse contexto. Então, tem essa questão de posicionamento, né, e da crença de que existe sim uma posição privilegiada do autor, do analista geopolítico, né? Existe também uma perspectiva chamada, né, masculina, que isso vem da literatura, né, inclusive feminista, da Haraway e outras, né, que ela fala desse ver
cientificizado, desse ver ligado ao positivismo, que tudo vê e tudo sabe, né? Ou seja, essa ideia que a ciência consegue dar todas as respostas e ver e entender o todo, né? E depois nós temos também, né, ao ver, né, e ao saber e ver tudo, né, essa geopolítica também classifica e denomina. Então, ela vai estar olhando para um território, por exemplo, da Amazônia, como a gente está vendo, né, que o foco aqui é entender a Amazônia, a geopolítica da Amazônia. Isso aqui é um vazio, né, ou isso aqui tem grandes potenciais de desenvolvimento. Ou, por exemplo, olhando para uma outra região, como o Nordeste, ou uma região, enfim, uma região na África, isso aqui existe um excesso de população, né? Ou seja, você tem ali a capacidade de estar atribuindo valores, inclusive olhando esses territórios, inclusive, como repositórios passivos de recursos que estão lá para serem tomados. Então, uma região é para produção de alimentos, outra é para mão de obra barata, outra é para produção florestal e assim por diante. E existe também ali uma promessa, né, que é com relação à busca de uma teoria, de uma história objetivas, ou seja, não se trata de um entendimento que reconhece os próprios limites enquanto perspectiva que parte de um autor, que parte de um momento histórico, que parte de uma certa noção cultural, mas sim ele apresenta essas relações como verdades universais utilizadas para, inclusive, justificar a política externa, né? E é claro que nesse processo existe uma tentativa muito forte de simplificação dessas relações, né? Com frases de efeito, com noções como integrar para não entregar, né? E assim por diante. E tende a ser centralizado no Estado, né? Ou seja, o Estado, né? Que por sua vez não deixa de ser a representação da elite da país, né? De certa forma, vê enquanto um corpo unificado que se relaciona com outras entidades, que são os outros estados, né? E para poder exemplificar um pouco esses elementos, né, eu trouxe aqui essa figurinha do lado, um desenho que é muito interessante, porque o mesmo desenhista, ele apresenta a perspectiva geopolítica oposta, né? Seja da Guerra Fria, seja da União Soviética de um lado, seja dos Estados Unidos, né, do mundo capitalista do outro, né? No caso da União Soviética, né, você tem aqui o pequeno homem americano, né, que ele está vendo sua liberdade sendo tolhida pelo crescimento do comunismo, da ditadura e daí toda a opressão que se dá a partir da União Soviética, que é um raio, né, que sai ali da União Soviética, entrando no Afeganistão, né, a gente lembra aí da guerra no Afeganistão, na Europa do Oeste, na África, em Cuba, né, ou seja, se aproximando e sufocando, né, esse mundo capitalista livre, né, enquanto do outro lado você tem ali, né, já uma perspectiva digamos, comunista, né, socialista comunista, que vê a tentativa de um projeto utópico de criar uma sociedade justa sendo atacado por todos os lados por esse tio Sam, né, que por sua vez não é nada mais nada menos do que o instrumento do capital, né, que está lá para poder retirar recursos, retirar direitos, retirar, né, todas as vitórias conquistadas pelas revoluções comunistas na China, na Rússia, etc. Né? Então, para poder, assim, mostrando aqui como que, com termos similares, com frases-chave como em busca da liberdade, ou em busca da igualdade, você sempre tem ali, de maneira muito simétrica, o uso da mesma perspectiva. Ambos adotam a geopolítica clássica para poder descrever os seus inimigos, descrever os seus opositores e construir as próprias estratégias territoriais. E como que se aplica no Brasil, né? Porque é particularmente interessante entender como que essas ideias elas chegam no Brasil, como que elas são absorvidas, principalmente pela política pública, não tanto pela academia, mas principalmente pela política pública. E nesse sentido, apesar da gente ter uma tradição aí de estudos geopolíticos nas ciências sociais muito rica, me interessa principalmente a obra daqueles que, apesar de não serem acadêmicos no sentido clássico, né, de corpos de universidades, etc., foram produtores de ideias que tiveram um efeito enorme na construção do entendimento da geopolítica brasileira, em particular da geopolítica amazônica. Né? Aqui, em particular, eu me refiro, né, a Arthur Reis, né, que foi governador do estado do Amazonas, foi o primeiro diretor da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, foi senador da República, historiador, e ele que, de certa forma, configurou muito essa ideia da Amazônia, da existência de uma cobiça internacional, né, toda essa ideia que a Amazônia está sendo atacada de todos os lados e que o Brasil tem que reagir, né, escrevendo isso ali a partir da década de 40. A gente tem também o general, já começa entrando numa linha mais
militar, né, o general Meira Matos, né, que no final da década de 70 e na década de 80, ele traz aí uma geopolítica panamazônica que também foi muito influente, né, mas talvez a figura mais influente de todas tenha sido, né, o general Goberi do Couto e Silva, né, que se forma militar, tem uma carreira, na verdade, até chegar a major, mas aí ele desiste da carreira militar para seguir como civil, mas mesmo assim, pelos seus serviços prestados, torna-se general posteriormente, né, porque ele, enquanto homem intelectual, né, que surge do exército, mas que sai, né, das Forças Armadas para poder ter maior liberdade, ou seja, tira a farda e põe o terno, né? Ele continua tendo um papel muito central, principalmente na Escola Superior de Guerra, que forma a elite intelectual das Forças Armadas, né? E esse personagem, né, que esse que nós estamos vendo na foto aqui, que esse senhor que está aqui, ele é muito peculiar porque ele teve um papel absolutamente central na história contemporânea do Brasil, ou seja, a história ali dos últimos 50, 70 anos, né? Tanto é que ele foi um dos intelectuais, talvez o guru, mas o guru no sentido, até nesse caso, até positivo, do Castelo Branco, né, que vimos ele aqui ao lado do presidente Castelo Branco, né, do general Castelo Branco, logo após, né, o golpe / revolução, dependendo do ponto de vista. E aqui o José Alckmin, que foi o José Maria Alckmin, que era o vice-presidente civil, né, porque a gente tinha normalmente presidentes militares e vice-presidentes civis no regime militar, né? E aqui do lado a gente tem já o Geisel, né, que veio a ser também, né, um presidente no Brasil na sequência. Posteriormente, ou seja, ele foi central nesse período, inclusive ele foi o criador do Serviço Nacional de Inteligência, né, que era o cérebro, inclusive, da repressão política, né, na época, né, quando o regime militar se torna uma ditadura. Mas ele também foi uma figura central no período de redemocratização. Tanto é que ele foi o grande articulador, né, para convencer os generais mais da linha dura para poder legalizar os partidos, inclusive os partidos de esquerda, e ele foi um dos grandes articuladores para poder trazer, né, e eleger, né, o Tancredo Neves, que era a opção democrática, né, apesar dele não ter sido eleito democraticamente pelo voto direto, ele era a opção democrática, né, e foi o Goberi, né, que é chamado na política de descompressão, que realizou isso, né. E esse homem que teve um papel absolutamente central na história política do Brasil, também ele teve um papel central na história geopolítica, seja pelos escritos, seja pelas ações dele, né? E é principalmente pelos escritos, né, pela noção dele de geopolítica, que a gente vai estar entendendo e vai estar entendendo as outras relações aqui. E aí, eu acho um ponto central para poder entender a geopolítica de Goberi, compreendendo o que significa para ele segurança nacional, e a partir da noção de segurança nacional, como que ela tem que ser articulada a partir de uma geopolítica doméstica e com uma geopolítica externa, e como as duas estão intimamente ligadas, né? Enfim, a doutrina da segurança nacional, que é uma coisa que o Goberi trouxe para o debate, era inspirada, por sua vez, na doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, e ela é muito peculiar e ela significa uma mudança muito importante na seguinte questão. Até esse período, a função do Exército, a função das Forças Armadas, era proteger as fronteiras do país. Ou seja, era olhar para o inimigo externo. E era olhar para um inimigo externo que, ao mesmo tempo, também era um inimigo que era o estrangeiro, que era o inimigo que, de certa forma, estava desvinculado das questões nacionais, né? E existia muito claramente essa divisão de trabalho. Você tinha as Forças Armadas, que tinha que fortalecer a relação do país com o resto do mundo, né, e com os outros países, e você tinha os governos civis, né, das fronteiras para dentro, cuidando do bem-estar da população. Mas aí o Goberi, ele, de certa forma, subverte essa noção, dizendo que a gente só vai ter um país forte e consiga defender suas próprias fronteiras, que consiga se manter como um ator resiliente perante os outros competidores internacionais, se ele é forte também internamente. Então, segurança internacional significa tratar de uma política de segurança nacional que se desdobra num conceito estratégico nacional com diretrizes governamentais que só podem surgir a partir
do alinhamento entre uma estratégia política, uma estratégia econômica, uma estratégia psicossocial, inclusive entre a questão de comunicação, e da guerra de palavras, que é uma coisa que surge a partir da Segunda Guerra Mundial, que é inteligência contra inteligência, né, essa guerra psicológica, né? Então, lembra que na Segunda Guerra Mundial foram desenvolvidas todas essas táticas, por exemplo, do rádio ser utilizado para difundir notícias falsas sobre a queda, a derrota dos Estados Unidos ou a derrota da Alemanha, e tudo aquilo para poder demoralizar as tropas aliadas. Então, todo o uso das fake news, que a gente chama de fake news, já entra aqui nessa estratégia psicossocial, né? E a estratégia militar. Ou seja, sem você ter uma estratégia política forte, econômica forte, político-social forte, não adianta você ter só nesse contexto que você tem aliado a isso também uma estratégia de segurança nacional forte, onde o militar é um dos elementos. E isso é muito importante também, essa mudança, essa linha de análise que foi criada ali a partir da década de 50, porque, inclusive, aquilo que começa a gerar um convencimento a partir do ponto de vista dos militares, que era, sim, papel deles interferir de maneira mais direta no governo do país. Ou seja, a função do militar não é simplesmente estar lá na fronteira defendendo o inimigo, é também estar do lado de dentro defendendo contra os inimigos internos, a corrupção, né, a ameaça comunista, os subversivos, né, a ideologização, né? Então tudo isso surge, né, nesse meio, tanto é que a gente tem aqui logo após, né, a Revolução /golpe de 64, a gente tem aqui, por exemplo, em 67, né, o decreto-lei, né, que é inclusive uma subversão da separação de poderes, né, porque é o presidente militar que já faz um decreto que já tem força de lei, você não precisa do legislativo para fazer isso, né, onde ele estabelece, por exemplo, né, que toda pessoa natural e jurídica é responsável pela segurança nacional. E que a segurança nacional é garantida da consecução dos objetivos nacionais contra antagonismos, tanto internos quanto externos. Ou seja, por exemplo, se existe uma ameaça comunista, todo brasileiro é responsável para lutar contra aquela ameaça comunista e tem que, de certa forma, se opor. E caso ele não se oponha, ele está sendo alguém que está indo contra a segurança nacional, ele individualmente, né? Inclusive, terceiro ponto, terceiro parágrafo, a segurança nacional compreende essencialmente medidas destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra psicológica diversa de guerras revolucionárias ou subversivas. Ou seja, aqui passa a ser também papel do Estado criar uma ideologia e combater outras ideologias que possam estar indo contra, né, o conceito de segurança nacional, da estratégia nacional. Inclusive, a gente vê ali todo um alinhamento também com relação que a gente vê posteriormente, né, inclusive logo na sequência 68, né, com a AI-5, a própria censura, uma série de outras medidas, né? Então, o que a gente tem aqui, a partir da doutrina de segurança nacional, é uma noção muito bem articulada e muito forte, que existe sim uma geopolítica externa, que é a posição do Brasil perante os seus competidores internacionais, diante a outros países, principalmente, né? E, ao mesmo tempo, uma geopolítica interna, que está ligada a um combate ao inimigo interno e a um fortalecimento da economia e das capacidades internas de um país, né, para, a partir disso, poder combater melhor os inimigos externos e se fortalecer e ser um ator cada vez mais influente no cenário internacional. E aí, como essa geopolítica interna, doméstica, né, vamos colocar assim, ela é muitas vezes menos aparente, eu trouxe aqui a definição de geopolítica que o próprio Golbery traz para a gente, em 55, né? Que ele fala, né, que a geopolítica é a consciência geográfica do Estado, que a partir do Estado físico interpreta as possibilidades de aproveitá-lo na construção da maior grandeza e progresso do Estado, beneficiando-se das vantagens positivas que a terra ofereça. Ou seja, é aquela ideia, né, que inclusive está na arte da guerra também, né, é um texto clássico e militar, que se você entra num campo de batalha conhecendo o inimigo, né, você tem uma chance pequena ter alguma chance de ganhar. Agora, se você vai para o campo de batalha e não conhece a si mesmo, aí você não vai ganhar mesmo, né? Então, seja, o autoconhecimento, o conhecimento da geografia interna, do potencial, e um planejamento dentro dessa lógica de segurança nacional, onde inclusive a economia é um aspecto importante para o posicionamento geopolítico, é um dos elementos que estão articulados nessa ideia aqui, né, de consciência geográfica do Estado que traz o Golbery.
E para que eu trouxe tudo isso? Né? Para a gente poder dar um passo atrás, e a partir dessa noção de geopolítica, entender como que foram as diferentes constituições, diferentes entendimentos geopolíticos do Brasil com relação à Amazônia, né? Desde o período colonial até os dias de hoje. Né? Entendendo ali como foram realizadas mudanças significativas nesses processos, né? E como que esses processos também significaram ações diferentes com relação à Amazônia. Então, o primeiro ponto, o primeiro momento é importante, né, lembrando um pouco que as aulas de história, é que quando, antes mesmo, na verdade, né, dos portugueses terem saído em direção ao Brasil, já havia sido feito um acordo entre Portugal e Espanha, que eram as duas principais potências marítimas no período, né, de uma divisão de poder, né, onde teríamos, de um lado, a Espanha ficando responsável principalmente para as porções, né, para além da chamada linha de Tordesilhas, né, e Portugal antes dessa linha de Tordesilhas, né, que de certa forma buscava identificar para as áreas mais próximas do continente europeu para o Portugal e as áreas mais distantes, né, que inclusive estavam ligadas ao outro lado do mundo, né, com a ideia que a Terra era redonda, porque já se sabia que a Terra era redonda, né, que houvesse também exatamente essa relação, essa separação do hemisfério, né. Só que assim que a colonização começou no Brasil, a gente teve um processo que, na verdade, se mantém até hoje com relação à Amazônia, né, e várias outras regiões, que é um processo de colonização interna. Então, você tem, por exemplo, aqui estabelecimento de centros importantes, como São Paulo, né, como Salvador, como Fortaleza, etc., e principalmente a partir de São Paulo, né, aproveitando a navegabilidade de diferentes rios que se adentravam para dentro do país, foram feitas diferentes bandeiras, né, essas bandeiras que tinham objetivo busca do ouro, escravos, mão de obra, etc., né, foram se adentrando, né, para além do meridiano de Tordesilhas, e onde foram estabelecidas uma série de cidades-chave, junto com fortificações, né, muito atrás da busca do ouro, mas também uma definição de territórios mais amplos, né. E é claro que uma coisa que aconteceu é que isso foi, grande parte aconteceu durante o período de União Ibérica, onde Portugal e Espanha estavam debaixo da mesma coroa, então esse problema de Portugal entrar num território que é espanhol, de certa forma, se diminuiu, porém, a partir do final da União Ibérica, né, no final do século XVII, você já começa a ter ali toda uma discussão sobre como resolver essa questão, né? E aí a gente tem a criação da instituição, que inclusive é aquela que é muito utilizada hoje nas discussões sobre regularização fundiária na Amazônia, medida provisória 910, todos esses debates que nós estamos discutindo, que é uti possidetis, ou seja, é dono aquele que possui, aquele que está na área, né? E aí você tem, então, né, toda a discussão que se transforma entre vamos parar de discutir as linhas antigas, né, e vamos olhar efetivamente o que cada uma dessas duas potências coloniais conseguiu colonizar, conseguiu ter presença. E a partir disso, o conhecimento cartográfico começa a ter um papel central. Então você tem a compilação de mapas, informações de missionários, memórias de viajantes, né, ou seja, todos esses elementos são combinados de modo, então, a formar, né, o chamado Mapa das Cortes, né, que é esse aqui de 1749, que está na base do Tratado de Madrid, que, em grande parte, resolve esse conflito entre Portugal e Espanha. Tanto é que a gente vê aqui como que, né, o Tordesilhas, que antes era uma linha que se cruzava aqui, agora já está, em grande parte, removida para o interior, com o rio Amazonas, né, onde foi um grande vetor aí de presença portuguesa para dentro das Américas, né, sendo reconhecido todo esse espaço aqui. E, a partir disso, né, já o Brasil, que se transforma em potência também, né, Império Brasileiro, que se transforma depois em Primeira República, ele tem uma série de embates com seus vizinhos exatamente nesse processo de definição. Porque a gente está vendo aqui, isso aqui é o que define Portugal versus Espanha. Mas o que é que define Brasil ou Portugal versus Inglaterra, França, Holanda, todas aquelas potências, né, de certa forma, coloniais que se colocavam aqui? E aí a gente vê novamente toda uma série de, algumas vezes, intervenções armadas, né? Por exemplo, quando Napoleão expulsou a família real de Lisboa e eles vieram para o Brasil, em retaliação,
né, o Império, né, brasileiro, né, o Império Luso-Brasileiro, envia tropas que durante 2 anos ocupa Cayenne, na Guiana Francesa. Então o Brasil ocupa a Espanha, desculpa, ocupa a França, enquanto a França ocupa a porção europeia do Império Luso-Brasileiro, né? Então você tem todos esses processos, depois ele retornado, faz um tratado de paz, né? E esse vai e vem, e muito centrado no debate cartográfico, né, e com a comprovação de presença da população ali, torna-se o grande balizador das disputas geopolíticas na região, né? E eles se arrastaram até muito recentemente. Por exemplo, a disputa aqui entre Guiana Francesa e Brasil só foi resolvida em 1900. Até 1900 ainda existia disputas internacionais, por exemplo, com relação à Guiana Francesa, sobre até onde iria o rio Oiapoque, que era o limite original do Tratado de Utrecht, né? Mas como, obviamente, não tem uma plaquinha dizendo Oiapoque está aqui, né? Os franceses diziam que o Oiapoque era um rio, os portugueses diziam que era outro rio, depois os brasileiros, né? E isso só foi se resolver em 1900, né? Mesma coisa com relação à Holanda, só em 1906 que foram definidas as fronteiras, e também com relação à Inglaterra, que teve uma série de embates aí, inclusive com um caso interessante, onde uma expedição dita científica se adentrou na Guiana britânica à época, né? E depois retornou para o Reino Unido, onde o Robert Herman apresentou, né, para a sociedade inglesa científica que, na verdade, os territórios que o Brasil dizem que são deles, na verdade, são ingleses, porque eles fizeram cálculos astronômicos errados, e nessa história o Brasil perde 20 mil quilômetros quadrados, né, de um território que até então era um território brasileiro, né? Então a gente vê também todas essas narrativas, né, de estrangeiros, de cientistas que entram, etc, etc. E um ponto importante aqui para poder entender como que essas disputas eram resolvidas, o foco delas era principalmente na produção de conhecimento cartográfico e no reconhecimento do extrativismo feito por brasileiros ou feito por indígenas relacionados ao Brasil, que aquilo era sim uma forma legítima de garantir o território. Tanto é que a gente tem aqui um processo muito interessante, que é a do Euclides da Cunha, né, que se formou militar, né, depois abandonou a farda, tornou-se escritora e jornalista, participou da cobertura da Guerra de Canudos, a partir disso escreveu, né, Os Sertões, né, que é um livro muito famoso, né, e aí, como a vida de escritor não era bastante para poder pagar as contas, ele também embarcou, né, para a Amazônia trabalhando como cartógrafo, né? Inclusive porque é a formação militar dele original. Não foi tanta boa ideia, tanto é que, enfim, a esposa dele o traiu e ele acabou morrendo num combate, né, junto com esse outro militar, que a diferença do Euclides da Cunha tinha mira muito melhor que ele. Matou ele e matou o filho dele também, que acabou tentando vingar o pai, né, e morreu junto. Né, uma história um pouco trágica. Né? Mas o interessante é que, assim, se de um lado ele acabou dando a vida, né, buscando levantar esse conhecimento cartográfico, graças a essa capacidade, digamos, antropológica até, né, do Euclides da Cunha, ele pôde documentar o que era, por exemplo, um trecho de rio mapeado por outros esforços cartográficos, sendo visto como um grande vazio, né? Euclides da Cunha falou, não, aqui existem várias povoações, né? Existem vários caminhos de seringa, existem toda uma diferenciação de ocupação entre o Brasil, que normalmente está ligado à veia brasiliensis, né, que é a seringueira, enquanto o cacho no Peru é a principal forma de exploração, né? Ou seja, ele conseguiu, através da descrição social, cultural e econômica, mostrar que esse pedaço, que hoje a gente chama de Acre, é brasileiro. Né? E com esse princípio também do uti possidetis, né, garantir que aquela região ficasse, né, em mãos brasileiras. Então, resumindo, a gente tem aqui o período colonial, onde nós temos pressões, né, que são ligadas às pressões externas, principalmente ligadas a guerras coloniais, né, e principalmente após 1890, interesse da indústria pela borracha. Então, a gente tem, por exemplo, ali no próprio Peru, todo um embate ali que envolveu, inclusive, os Estados Unidos, que queria garantir o fornecimento de borracha para a indústria, né, americana, né, e também de outros países. A resposta da geopolítica doméstica, nesse caso, foi valorizar, né, essa economia extrativista, né, inclusive mapear nessas relações, enquanto a geopolítica externa estava ligada a posicionamento de fortificações estratégicas, povoamentos e o conhecimento cartográfico.
Ou seja, bastava você mostrar que tinha brasileiros ali, que eles estavam explorando a Amazônia com a floresta em pé, que aquilo já era, por si só, algo suficiente para garantir e legitimar a posse e consolidar o território nacional. Eu acho que esse é o ponto principal para ser tomado aqui. Não existia um porquê desmatar a Amazônia, né? Um porquê modificar a paisagem da Amazônia se esse tipo de conhecimento, se essa forma, se essas práticas já eram suficientes para garantir o território, né? Mas aí a gente tem uma mudança bastante substancial na geopolítica da Amazônia na Guerra Fria, né? E no regime militar, né? Em primeiro lugar, a gente tem que relembrar que esse período ali, né, no início da Guerra Fria, era um período onde as relações coloniais ainda estavam muito próximas, né, muito presentes, né? Por exemplo, a gente vê aqui a situação das colônias na África em 1945. A África era uma coxa de retalhos sobre a posse, né, e o comando de diferentes, né, potências coloniais. A Guiana era francesa e continua sendo francesa, né? A gente não pode esquecer que o Brasil ele faz fronteira com o país da União Europeia, né? E a Guiana a britânica até 1966 era do Reino Unido, né? E o Suriname era holandês até 1975. Então, o Brasil efetivamente se sentia como dono de um território cercado por potências coloniais que poderiam muito bem querer anexar mais um território, né? Então, isso era uma realidade muito concreta na década de 50. Outro elemento muito concreto também na década de 50 é a grande crise global que se estabelece, né, principalmente com relação à produção de alimentos, né? A gente tem um boom populacional, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, a partir da década de 50, e a solução para esse problema populacional foi dado a partir da busca de novas áreas para poder aumentar a produção de alimentos, né? Mas a situação era posta realmente em termos muito alarmantes, né? Por exemplo, isso aqui é o Sir John Boyd Orr, que foi dos primeiros, se eu não me engano, o primeiro presidente da Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO, né? Que até hoje a FAO na ONU é o principal órgão responsável por essa agenda. E ele fala, em 1949, né, que estamos que na corrida entre população e produção de alimentos, a população está ganhando. E nós não sabemos como parar isso. Considerando o aumento esperado na população mundial, precisamos aumentar a produção de alimentos em 110% nos próximos 25 anos para prover alimentos para toda a humanidade. Somente uma ação internacional cooperativa irá impedir a pior das calamidades. Inclusive, interessante como até a linguagem se parece um pouco com a linguagem das mudanças climáticas, né? E da Convenção Quadro das Nações Unidas. E o interessante é que quando se falava de ação internacional e de ação coordenada, já tinha uma série de ideias que estavam surgindo. Por exemplo, nesse livro aqui, né, que é um livro que vai na mesma direção de um outro livro publicado na época chamado O Caminho para a Sobrevivência, né, chama-se Novos Mundos Emergentes, né, que é esse de Earl Parker Hansen, e que ele busca, de certa forma, mostrar como que nós não precisamos nos preocupar com a falta de alimento global, né, que é apontado pelo John Boyd Orr, porque existem grandes áreas que têm um potencial agropecuário enorme e que são desabitadas e que são, de certa forma, não utilizadas e que poderiam estar sendo o próximo cesto de pães do planeta. E qual que é a principal área apontada por eles? A Amazônia, né? Então você vê todo um debate internacional, né, olhando para a falta de alimento de um lado e olhando para a Amazônia como grande espaço vazio que poderia prover esses alimentos, né? A gente tem em 47 uma articulação, que é exatamente uma resposta, né, para aquela articulação internacional que o Orr estava colocando, que é a Unesco, que cria o Instituto Internacional para a Ileia Amazônica, né, que é um instituto que envolve Itália, que envolve Holanda, que envolve Estados Unidos, França e também juntamente com os países europeus. E a ideia era criar tecnologia para poder viabilizar a agricultura tropical, né? Mas percebe-se, era um centro que já representava a Ileia Amazônica como uma grande bacia sem fronteiras geográficas, né? Ou seja, não tinha Brasil, Portugal, Peru, etc. O mais importante é o fato de existir essa Ileia, né, como uma só, e uma coalizão de países que estavam juntas aprendendo como explorar aquela área, né? Claro que vocês podem imaginar como que isso certamente foi visto de modo muito alarmante
pela perspectiva militar no Brasil, né? E aí você tem, né, a própria leitura do Golbery, que quando ele analisa essas diferentes áreas do planeta e busca entender quais são aquelas áreas centrais e aquelas áreas vazias esperando uma valorização real, né, ele identifica também exatamente aqui na Amazônia como centro, inclusive, de toda uma disputa geopolítica. Então você tem aqui o Cono Sul, né, onde tem o Sudeste, a Argentina, onde o grosso da riqueza, né, da América do Sul é produzida, junto com o Chile. Você tem aqui depois a América do Norte, na outra ponta, e Europa. Quem que está no meio? O que está no meio articulando todos esses movimentos, né? Exatamente a região amazônica, né? E isso se dá onde, na época, né, as informações que eles tinham sobre a explosão populacional, de fato, traziam muitos medos com relação ao risco envolvido nesse crescimento populacional, né? Então, aqui foi um exercício que eu fiz, pegando a taxa de natalidade observada, né, de 1900 até 1960. Então, a gente vê aqui, né, a 1900, depois a Primeira Guerra Mundial, você tem uma diminuição. Termina a Primeira Guerra Mundial, você tem um aumento ali substancial, né? Aí depois você tem uma queda novamente durante a Segunda Guerra Mundial, nos níveis da Primeira, e assim que termina a Segunda Guerra Mundial, você tem um grande boom, né, de natalidade. Tanto é que nos Estados Unidos até hoje, né, e na Inglaterra também, fala-se do baby boom, né, que é esse período onde, né, nasceram muitas crianças, né, e que, de fato, mudou o patamar da taxa de crescimento populacional do planeta, né? Tanto é que, assim, fazendo uma análise aqui bastante simplificada, se você chega e considera com dois cenários, um cenário onde você pega a taxa de natalidade da década de 50 e mantém ela até 2100, né? E uma outra que você pega a taxa de natalidade e considera que a taxa de natalidade vai continuar crescendo, assim como ela cresceu, né, nos períodos anteriores. E aí é possível, então, projetar isso em termos populacionais. Aí o que a gente tem? É uma população global projetada até 2050, que pode chegar de 15 a 30 bi até 2050, dependendo do cenário onde a taxa é crescente e outra é taxa fixa, e 2100 de 21 a 39 bilhões de pessoas, né? Então, essa era um pouco os números e a preocupação, né, a partir da qual nós tínhamos ali toda essa discussão acontecendo. E com relação à produção de alimentos, a gente tinha também uma preocupação similar, porque, sim, a produção de alimentos estava aumentando a produtividade, mas de maneira muito, de certa forma, tímida, né? Tanto é que, por exemplo, aqui entre 1900 e 1950, a produção de milho nos Estados Unidos, de toneladas por hectare, aumenta muito pouco, né? Menos de 10%. Né? Enquanto, ou seja, o que a gente tem aqui? É uma produção, um aumento da produtividade muito lento e um aumento da população muito forte, e que faz com que a situação seja encarada como uma situação clássica de catástrofe malthusiana, né? Malthusiana, aí, fazendo ao trabalho de Malthus, né, que estabeleceu exatamente a relação entre população e produção de alimentos e apontando que vai chegar uma hora que vai faltar alimento e que vai ser, de fato, né, uma grande catástrofe. Então, é nesse período que a gente vê toda uma articulação se dando e toda uma busca do Estado brasileiro na direção de ou o Brasil se articula e, de fato, transforma a Amazônia no grande celeiro de alimentos do mundo, que vai precisar desse alimento todo, porque o conhecimento que a gente tem atualmente é isso, a população está explodindo, ou alguém vai entrar no território brasileiro, vai tomar posse do território brasileiro e vai, justificadamente, produzir alimentos para o resto do mundo, né? Então, essa era um pouco o dilema, né? O dilema que, de certa forma, se resume na frase famosa do integrar para não entregar, né? E aí, o que foi feito? A gente tem ali, na década de 60, a criação da Sudam, né, com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, com Castelo Branco. Depois, Médici cria o Plano Nacional de Integração, né, onde você tem a construção da malha rodoviária, principalmente, né? A gente tem aqui o próprio desenho da Transamazônica, a gente tem a BR-163, a gente tem a 319, todas aquelas, né, estradas que foram construídas ali, principalmente a partir da década de 70. A gente tem também um decreto que torna-se federal 100 quilômetros no entorno de todas essas rodovias, dizendo que naquela área ela é alvo de projetos de colonização federal, e que inclusive até hoje
por exemplo, é alvo, essa mesma faixa de 100 quilômetros, também é a área que é alvo da MP 910, por exemplo, que está voltada para a regularização fundiária nas áreas federais, né? E são instalados diferentes projetos de colonização do INCRA, né? E a partir da década de 70, especialmente 74, 85, a gente tem uma modificação de lógica que abandona um pouco essa lógica de colonização, que inclusive buscava matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Porque, relembrando um pouco, um dos motivos das tensões sociais que levaram ao golpe de 64 foi, no momento anterior, né, o João Goulart, que, enquanto um governo populista, começa a avançar muito na direção de uma reforma fundiária mais substancial, de maneira tal a redistribuir as terras e os grandes latifúndios, principalmente para os pequenos proprietários, né, pobres no Sudeste, mas também no Nordeste, que era visto ali como tendo um problema populacional. As cidades do Sudeste, principalmente, estavam já se inchando com a vinda desses retirantes do Nordeste, que não conseguiam se manter lá, né? E aí você tem ali o golpe, mas o golpe também sabe que o problema se põe, né? A pressão social por reforma agrária se põe. E aí o que eles fazem? Juntam uma região que tem um povo sem terra, que é o Nordeste, com uma região que tem uma terra sem povo. E aí você tem a transferência desses, né, retirantes, desses nordestinos, principalmente como sendo o público-alvo da colonização da Amazônia. Então, essa é muito a lógica ali da década de 70 de resolver essa redistribuição, né, territorial da geopolítica doméstica, né? E já a partir da década de 70, a gente tem uma mudança disso, olhando principalmente para grandes empresas, onde os incentivos fiscais, principalmente, tornam-se o carro-chefe das ações do governo, e você tem, por exemplo, doações de grandes extensões de terra, de dezenas, algumas vezes centenas de milhares de hectares, para empresas como Volkswagen, que teve uma grande fazenda na Amazônia durante o regime militar, né, a Nestlé, a própria Vale, né, que é, por exemplo, o complexo do Carajás, né, do final da década de 70, início da década de 80. Então, você tem todas essas ações voltadas para a grande capital, né, ou seja, sai-se da lógica da colonização do pequeno produtor e vai na lógica do grande capital. Então, ou seja, resumindo aqui, o que era a lógica, né, e da geopolítica na Guerra Fria do regime militar. A gente tinha pressões internacionais reais e percebidas ligadas a essa cobiça internacional, né, e essa perspectiva de uma catástrofe malthusiana, né? Então, essa ideia que precisa produzir mais alimento. O Brasil é a última terra fértil do planeta, a Amazônia, a bacia amazônica, onde isso pode ocorrer, né? Então, o Brasil tem que reagir nesse sentido. Ao mesmo tempo, você tem uma demanda por reforma agrária e você tem a ameaça comunista também, que a gente não pode esquecer, né? Onde, obviamente, para o regime militar, toda essa demanda por reforma agrária no Nordeste, em particular, era um grande pavio de pólvora, né? É um grande barril de pólvora. Então, obviamente, a ideia deles era exatamente enviar, né, todas essas populações para o interior de modo tal a evitar que explodisse isso. Aí a gente tem como meios, né, de implementação dessa geopolítica doméstica a implementação de uma economia predatória, onde se transforma a paisagem, transforma o uso do solo, né, a partir da integração terrestre e colonização para a produção agropecuária. Onde, externamente, a gente tem uma colaboração científica internacional muito forte que apoia o Brasil nesse período. Numa aula seguinte, a gente vai estar discutindo o papel da ciência na colonização da Amazônia e como que houve essa mudança também no campo científico, que passou a ver a Amazônia como algo que precisava ser conservado, precisava ser preservado, que é algo que acontece só a partir do final da década de 70, início da década de 80, a gente vai estar descrevendo um pouco isso. E também com alianças com o capital estrangeiro. Isso foi algo que aconteceu muito no regime militar durante a Guerra Fria, né? Ou seja, o que se dá aqui é um período, um processo onde o extrativismo mineral e vegetal e a demonstração da posse a partir da cartografia já era visto como algo insuficiente para poder garantir a soberania naquela região, né? Onde, então, a colonização agropecuária e madeireira da Amazônia é vista como um imperativo geopolítico, né? Isso era uma perspectiva que fazia muito sentido, tendo em vista o conhecimento e os dados que se tinham à época. Beleza, pessoal? Estão me ouvindo bem? Raoni, posso fazer uma pergunta? Pode. Porque eu estou vendo, tipo, num lado, eles têm muito medo sobre outros países invadir a Amazônia.
No outro lado, eles estão convidando empresas estrangeiras a implementar indústria na Amazônia. É isso? Você pode comentar nessa contradição? Isso é um bom ponto. O que acontece aí? Eu estou tentando mudar para outra. Ok. O que acontece? Existia ali, primeiro, várias contradições internas, né? A gente tinha, de um lado, um grupo mais nacionalista dentro do Brasil, principalmente representados pelos civis, que viam todo estrangeiro como sendo uma ameaça, né? Então, eles batiam muito e reafirmavam muito a importância de você ter um desenvolvimento, um governo, uma soberania 100% brasileira. Mas os militares, em particular os militares que assumiram, né, o país a partir da década de 60, eles já vinham de uma outra tradição que, inclusive, teve uma influência muito grande dos Estados Unidos, onde, inclusive, boa parte dos militares foram fazer seu treinamento militar. Então, convencidos, inclusive, por toda a doutrina geopolítica da Guerra Fria, eles distinguem entre fronteiras nacionais e fronteiras ideológicas. Ou seja, se eu estou dentro da fronteira nacional e tem uma empresa americana se instalando aqui, se é uma empresa americana que compartilha a mesma noção ideológica minha, porque é um capitalismo que está trazendo liberdade, porque está trazendo desenvolvimento, porque é um país irmão, porque é um país cristão, são todas essas palavras que, por exemplo, o Golbery traz na análise dele, falando da posição geopolítica junto aos Estados Unidos, né? Então, não tem problema. Ou seja, você tem essa questão do mal estrangeiro e do bom estrangeiro, e essas duas coisas se sobrepõem de maneira muito radical, inclusive porque o principal país que ameaçou a soberania do Brasil com relação à Amazônia, principalmente no entorno da Guerra da Borracha, foi o próprio Estados Unidos, né? Ele que articulou com o sindicato, né, chamado Bolivian Syndicate, né, que ele instalou uma empresa ali para poder, inclusive, fazer incursões militares dentro da Amazônia, para poder garantir que os fluxos de borracha fossem para os Estados Unidos, depois acabou não dando certo, né? Mas então você tem toda ali uma história recente de conflito, mas que por causa de uma perspectiva, de uma ideologia, já dentro da Guerra Fria, todas essas diferenças se tornam menos importantes, né? É um pouco, de certa forma, o que a gente está vendo hoje, né? Por exemplo, se um estrangeiro fala que vai entrar na Amazônia, vai fazer um investimento de R$1 bilhão e vai destruir milhares de hectares para implantar uma fazenda enorme, isso é aplaudido, porque é um investimento que gera desenvolvimento. Se um estrangeiro fala, eu estou aqui R$1 bilhão para preservar a Amazônia, não, você está interferindo na minha soberania, né? Então, ou seja, não é o fato de ser estrangeiro ou não, é o fato de haver ou não uma sintonia ideológica, né? Isso que, de certa forma, marca, né, o processo na década de 60, 70 e também marca alguns dos processos que a gente está vendo hoje. Beleza? Alguém mais tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Temos um comentário no chat. Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Beleza. Manage Participants. Deixa eu ver. Ainda estou aqui One more chat. O Renato Morgato. Exatamente, né, o Renato. Ele colocou uma questão aqui que é interessante, essa mesma posição do governo atual em abrir a Amazônia para empresas de fora, mas mantendo o discurso nacionalista. É exatamente isso, né? Essa contradição que não é entendida, né, por eles como sendo algo nessa linha, porque uma coisa é um parceiro no desenvolvimento, outra coisa é, por exemplo, um estrangeiro que apoia uma ONG de conservação, não, esse ele está interferindo na nossa soberania. Então, existem essas duas perspectivas, onde, inclusive, às vezes é a mesma empresa, né? Por exemplo, né, você tem ali grandes empresas do setor automobilístico foram aquelas que articularam no início do século passado para que houvesse um fornecimento de borracha constante para as fábricas norte-americanas, né? E hoje
né, uma dessas empresas automobilísticas doa recursos para conservação, e era já visto como inimigo, enquanto anteriormente era visto, né, como um amigo, principalmente a partir do momento que aquilo que se instala, por exemplo, Fordland e todo o resto do processo. Então é bem interessante notar, né, como que o mesmo objeto é visto e é visto como um amigo, como inimigo, dependendo do momento histórico, dependendo do alinhamento de interesses. Beleza. Então, aí nós temos o segundo momento, né, nessa história, né, onde nós fazemos um salto, né, inclusive foi proposital aqui não analisar, né, o período da redemocratização e toda a mudança nas políticas que nós vimos naquele período, tanto é que eu já vou saltar para 2010, onde a gente começa a ver uma nova forma de entender, né, essas relações, né? E analisar com vocês aqui como que essa conjuntura se modificou, né? E a partir da sua modificação, como que nós temos então a necessidade de um reposicionamento geopolítico do Brasil. Ou seja, o que a gente vai estar vendo aqui é como que o mundo mudou e a geopolítica da Amazônia não mudou. Ela continuou, de certa forma, com uma inércia histórica e ideológica muito forte que se arrasta, né? Eu acho que o primeiro ponto aqui, e aí eu vou fazer uma introduçãozinha bem breve, né? Imagino que boa parte dos presentes aqui já estão familiarizados, né, com o básico da ciência do clima e das ciências climáticas, mas acho que vale a pena fazer um breve interlúdio aqui, porque elas são essenciais para poder entender essa nova geopolítica que nós estamos vendo hoje, né? Que é ligada às mudanças climáticas. Mas aí, antes de falar de mudança climática, um beabá, que na verdade a gente tem que até que nos disciplinar, e toda vez que for falar de mudança climática, explicar isso para as pessoas, né, de modo a gerar um entendimento mais claro, é que existem duas entidades que se relacionam, né, às condições, né, atmosféricas. Uma é o tempo e outra é o clima. Tempo é o estado da atmosfera em um lugar ou momento específico, com relação a elementos como temperatura, umidade, iluminação, precipitação, etc. É uma medição instantânea. Então, eu posso falar, por exemplo, que hoje o tempo do Saara é chuva, é chuvoso. Posso, né? Até no Saara, de vez em quando chove, pode ser que hoje, coincidentemente, né, seja um tempo chuvoso. Agora, quando eu falo de clima, eu não estou falando da condição momentânea, eu estou falando de um composto que, na verdade, é uma noção estatística, né? É o que normalmente, onde norma é aquele valor mais comum, né? É uma noção estatística, né? Que se verifica numa certa região, né, do mundo, num certo período do ano, por exemplo, né? Um certo mês do ano, uma certa estação. Então, a gente tem ali, por exemplo, a questão: qual que é o clima do Saara? É chuvoso porque está chovendo hoje? Não, o clima é seco. Porque normalmente a norma do clima no Saara é um clima sem chuvas, é um clima seco, né? Então a gente tem, de certa forma, essa questão do tempo como uma medição instantânea e o clima como um agregado estatístico de dados, né, de tempo. E é interessante que essa ideia de clima é uma ideia assim, antiquíssima, né? Por exemplo, a gente já tem desde da Grécia Antiga, né, nos escritos, né, de Ovídios, já, por exemplo, essa separação da esfera terrestre, que já era entendida enquanto esfera, onde a gente tem, né, numa linha central a zona tórrida, né, que é considerada inclusive uma zona de difícil vivência, porque tem uma incidência muito forte do Sol, né, que inclusive coincide aqui com o deserto do Saara, que seria o nosso Equador, e zonas temperadas, né, que eles sabiam que existiam aqui, então com a Itália, Grécia, e zonas, digamos, frígidas, né, onde já pega a Alemanha, que na concepção deles, né, os países nórdicos, não era propício para o desenvolvimento de uma civilização, né? E como eles entendiam que o mundo era esférico, da mesma forma que você tem uma zona tórrida, uma zona
temperada e uma zona frígida, no outro extremo do mundo você vai ter também essas mesmas zonas, onde apesar das variações anuais, né, tanto é que na Grécia também faz frio, mais frio em outras épocas e faz mais calor em outras épocas, entende-se que o clima é um clima temperado, porque a temperatura ela vai dessa temperatura, e mais ao norte vai a dessa temperatura. Então essa ideia de um construto, que é um agregado estatístico a partir de observações instantâneas, era algo que era uma noção que já se estabelecia, inclusive, desde a Grécia Antiga. Aí você tem, a partir da década de 60, né, de 1850, 1860, toda uma série de discussões que no começo buscavam simplesmente entender qual que era a composição dessa coisa invisível, né, que hoje chamamos de atmosfera. Existia ali uma noção que era simplesmente um éter, algo que não existia. A partir do momento que o Tyndall, Fourier, entre outros, começaram a fazer experimentos com vácuo, experimentos com vários outros aparatos, foi possível, então, né, você começar a observar que essa coisa aqui que é invisível, na verdade, ela existe, né, e chama-se atmosfera. Então, de que é feita a atmosfera? E aí você tem todo o estudo que começa a observar que a atmosfera é feita de oxigênio, é feita de nitrogênio, é feita de gás carbônico e assim por diante, né? E também começas a observar, e aí, já em 1850, 1860, que diferentes gases da atmosfera têm uma capacidade diferente de absorver calor. Então, se você, por exemplo, consegue isolar, né, uma redoma de oxigênio e coloca ela exposta à luz do sol, e você consegue isolar uma redoma de dióxido de carbono exposta ao sol, expõe ela ao sol, uma vai continuar, de certa forma, na mesma temperatura, ela não vai aquecer, o gás não vai aquecer, enquanto o outro, o CO2, como um cobertor, né, ele captura e absorve aquela energia solar, né? E aí, a partir dessa observação, você começa a ter uma série de outros estudos, né, inclusive já em 1890, onde o Arrhenius, né, ele calcula que ao dobrar a concentração de CO2 que é somente 1%, né, da composição da atmosfera, é uma percentual muito pequena, mas se você dobra isso, como é isso que garante que não haja uma grande variação de temperatura entre dia e noite, por exemplo, né, através do efeito, né, de efeito estufa, se você dobra essa quantidade, você aumenta também a temperatura média global entre 4 e 5 centígrados. Ou seja, isso já em 1890 já estava sendo calculado isso, né? Até hoje os modelos globais trabalham nessas faixas. E em 1930, o Callendar, ele já é o primeiro que observa um aumento na temperatura, né, através de medições concretas na Inglaterra. Observa que provavelmente aquilo estava ligado à queima de dióxido de carbono, e que chega à conclusão que vai ser bom, né? Porque a Inglaterra é muito frio, né? E ela sendo um pouco mais quentinha, pode ser que ia ser até bom para poder ter uma vida mais confortável, aumenta a produção agrícola, enfim, esse foi o entendimento dele à época, né? É claro que nós já sabemos hoje em dia que a situação não é necessariamente sempre positiva, né? Muitas vezes o balanço ele é negativo, né? Tanto é que a gente vê, a partir da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento de uma série de modelos climáticos, né, que vão ganhando maturidade, principalmente a partir da década de 70, né, principalmente a partir do apoio do governo dos Estados Unidos da América, que tinha uma série de programas secretos que buscavam financiar o desenvolvimento nas universidades, em centros de pesquisa como MIT, Harvard e tantos outros, para poder simular a circulação geral da atmosfera no caso de um inverno nuclear. Ou seja, você tem explosão, né, Guerra Fria, de um lado você tem a União Soviética lançando um míssil, do outro lado os Estados Unidos lançando um míssil, e aí? Né, como é que seria uma circulação da radiação? Né? E aí era muito importante você exatamente analisar a circulação dessas grandes massas de ar, por isso que foi investido muito nessa tecnologia. Também foi investido muito na tecnologia de desenvolvimento dos modelos climáticos, porque existia uma vontade, uma intenção dos Estados Unidos de weaponize, né, de transformar em arma o clima. Por exemplo, conseguindo desenvolver mecanismos para poder aumentar a chuva. Tanto é que um dos planos da Guerra do Vietnã era desenvolver formas de aumentar a quantidade de nuvens, aumentar a quantidade de chuvas e, assim, estender a estação chuvosa e interromper, por causa do excesso de lama, excesso de chuva, as linhas de abastecimento dos Vietcongs.
né? E assim os Estados Unidos conseguiriam ganhar a guerra, né? Então você tem todo ali um investimento muito pesado, principalmente armamentício, principalmente militar, nesses modelos climáticos, e acaba que depois esses mesmos modelos, essas mesmas observações são revertidas para uso civil quando começa a se observar um aumento muito substancial na concentração de gás de efeito estufa na atmosfera, e dois, um aumento constante da temperatura. Tanto é que a gente vê aqui os modelos, a partir da década de 90, prevendo, né, nas diferentes versões dos relatórios do IPCC, aumento na temperatura, e aqui a temperatura observada. Ou seja, nós não estamos longe do que foi previsto nos modelos desde a década de 90. Né? Inclusive, essa questão, né, dos efeitos das mudanças climáticas visto, inclusive, como um problema de segurança global, como um problema geopolítico. Né? Por exemplo, isso aqui é uma análise da NOAA, né, que é um dos principais órgãos de pesquisa norte-americanos, que mostram as áreas que vão diminuir a chuva e que vão aumentar o volume de chuva durante o ano a partir das mudanças climáticas, no final do século XXI. Onde a gente tem, por exemplo, aqui o Brasil em particular, né, principalmente essa região aqui do Centro-Oeste, que hoje é o grande, né, celeiro de produção de alimentos no Brasil, sendo afetado fortemente, assim como o resto do Brasil, com a diminuição de chuvas. E aqui, quando a gente vê, né, a produção agrícola, a gente vê uma diminuição substancial da produção agrícola no Brasil, principalmente porque, a partir de uma certa temperatura, as plantas param de conseguir realizar a fotossíntese de maneira efetiva. Né? Então, nós estamos falando basicamente das plantas morrendo de calor, literalmente. Né? Isso é algo que afeta principalmente os países tropicais, enquanto a gente vê no Canadá, na Rússia, na própria Noruega, um aumento da produção agrícola, porque eles vão estar tendo mais calor, né? E aí você vai estar, de certa forma, aumentando a temperatura e permitindo, né, um aumento dessa produção. Inclusive, uma coisa curiosa é que depois, alguns anos atrás, a Inglaterra começou a ter plantações de uva, né, para a produção de vinho, né, algo que não era possível algumas décadas atrás. Então, eles já estão se beneficiando, né, de alguma dessas mudanças climáticas. É claro que tem outros problemas, né, fenômenos extremos, várias outras questões, mas, de fato, o mundo está mudando e, inclusive, o Brasil é um dos principais prejudicados nisso. Não é à toa que o Departamento de Defesa norte-americano considera as mudanças climáticas como uma das principais ameaças para a segurança global. Então, de certa forma, também numa perspectiva de guerra, de conflito, de migrações em massa, né, de guerra pela água, né, você tem algumas cabeças pensantes, principalmente nos Estados Unidos e também na Europa, em torno da OTAN, começando a entender as mudanças climáticas como algo absurdamente importante. E é nesse contexto que a gente vê toda a formação dos acordos climáticos, né, que começa em 92 com a assinatura na Rio 92 com a assinatura da Convenção Quadro das Nações Unidas, depois em 98 um protocolo de Kyoto, né, que estabelece metas absolutas para todos os países desenvolvidos, que tem que diminuir em 10% as emissões, e depois em 2009 Copenhague. Né? E qual que é a questão aqui que principalmente preocupa o Brasil? Dois elementos. Primeiro, que as emissões de gás de efeito estufa eram antes feitas principalmente pelos países do sul, do norte, países industrializados, e a partir de 2000, principalmente com um aumento espetacular, né, crescimento espetacular, né, estrondoso da China, começa a vir principalmente dos países em desenvolvimento, puxado principalmente para a China, e o que toca o Brasil em particular é que nós temos aqui 1/4 das emissões de gás de efeito estufa globais ligadas à agricultura, florestas e outros usos do solo, ou seja, desmatamento e todos os processos ligados ao uso do solo que estão em torno disso. Que não é a maioria, mas não deixa de ser algo também preocupante. E aí a gente tem um Acordo de Paris, né? Que é aprovado e que pela primeira vez você tem ali algo que, caso haja uma vontade política, principalmente dos países mais poderosos, poderia se tornar uma espécie de um novo Bretton Woods do carbono. Né? O que foi o Bretton Woods? Né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, né, os países vencedores se reuniram e reestabeleceram uma ordem global, onde o que antes era feito com base no ouro, né, enquanto grande moeda de troca nas relações internacionais, passa a ser centralizada a partir do dólar. O dólar vira o padrão
das trocas internacionais do comércio internacional. E é claro, que se todas as trocas, as mais importantes, são feitas em dólares, inclusive quando o Brasil compra petróleo da Arábia Saudita ou vende soja, né, dá para a China, todas essas transações são feitas em dólar, né? A maior parte delas. Isso significa que você tem um poder muito grande para aquele país que é dono daquele recurso, né? E a mesma coisa poderia acontecer também com relação ao carbono, onde os países que conseguem reduzir as emissões e vender crédito de carbono vão ter uma vantagem global importante com relação àqueles que são obrigados a comprar esses créditos de carbono. E já está posto, né, a situação do Brasil, onde ele tem que alcançar, agora em 2020, a meta de Copenhague, né, que inclusive agora, principalmente por causa do salto do desmatamento, existe uma chance bem concreta do Brasil não conseguir cumprir a meta de Copenhague, né, de manter as emissões abaixo de 1,6 gigatons. Depois você tem a meta de Paris, que já tem que reduzir para 1,3 em 2025, e a meta de Paris indicativa para 2030, que é 1,2, né? Então, existe ali todo já um contexto bastante claro, né, onde o Brasil tem que se posicionar. E aí, de certa forma, olhando para essa perspectiva da geopolítica clássica, olhando para aquela perspectiva da soberania, da independência nacional, de utilizar melhor os próprios recursos, você tem ali, né, uma ideia, uma situação que pode ser pintada da seguinte forma, né? Ou o Brasil sofre pressões internacionais, né, e boicotes, isolacionismos, ao tentar, se não conseguir atingir os seus compromissos ambientais, né? Ou ele, para atingir os compromissos ambientais, tem que abrir mão da fronteira agrícola, de atendimento da demanda global, né? Ou seja, ele vai estar renunciando ao crescimento econômico, né? Essa, de certa forma, é a linguagem que se trata essa questão até mesmo nos dias de hoje. Porém, a questão é que isso é um falso dilema, né, que é o que eu vou estar colocando aqui. Essa noção da existência desse dilema, inclusive, ainda está pautada por um entendimento da situação global, do contexto global e da geopolítica, que é um entendimento da década de 60 e 70 que se modificou desde então. E se modificou por quê? Em primeiro lugar, existia na década de 60, a gente estava falando, uma expectativa que nós fôssemos manter uma taxa de natalidade muito acentuada nas décadas seguintes, e o que a gente viu, na verdade, foi uma queda muito grande, né, principalmente a partir da entrada das mulheres no mercado de trabalho, a invenção da pílula, né, uma maior independência também das mulheres, que começaram a ter mais domínio do próprio corpo, na decisão de ter filhos ou não ter filhos, ou quantos filhos terem, né? Isso, inclusive, está acontecendo em todas as culturas, né? Tem um estudo muito interessante feito por um epidemiologista, desculpa, por um demógrafo, onde ele mostra que não é a religião que indica a taxa de natalidade, é a renda. Tanto é que você vai, por exemplo, em Dubai, né, nas famílias de classe média ascendentes de Dubai, elas têm uma taxa de natalidade similar às europeias e às estadunidenses, né? As famílias mais afluentes na Índia, né, que tem que guardar dinheiro para aqueles poucos filhos possam estudar na Inglaterra, possam estudar nos Estados Unidos, possam ser, né, receber os investimentos para poder competir no mercado global, eles também estão diminuindo o número de filhos. Então, ou seja, a partir do momento que a população ascende na classe média e onde você ter menos filhos e educá-los melhor é mais importante do que você ter mais filhos para mão de obra, você começa a ter uma modificação bem substancial, né, nessa tendência. Tanto é que alguns demógrafos, inclusive, apontam para que até 2100 a gente comece a ter, né, uma população global decrescente, né, em vez de uma população global crescente, né? E aí, para poder analisar esses cenários, a gente tem aqui, eu fiz duas análises. Primeiro, né, a manutenção da taxa de natalidade que nós observamos agora em 2019, né, que é por volta de 1%, versus a continuação da queda, né, de natalidade para as próximas décadas, né? E essa é a situação da população global. Ou seja, 2050, nós não estamos chegando aqui a 15, 20, 30 bilhões de pessoas, como foi projetado, né? Nós estamos chegando a 10 bi, a 11 bi. 2100, 12 bi. Né? Nós vamos chegar talvez em 2200 com 9 bi, 8 bi, se essa curva continuar, né, se mantendo, inclusive, né, vendo alguns outros efeitos aí. Então, ou seja, o ponto central é que essa explosão populacional que era temida na década de 50 não está aí, ela não aconteceu.
né? Foi, de certa forma, um alarme falso. Porque não se previa, na década de 50, as transformações culturais, né, que se sucederam na década de 60, 70 e assim por diante. Outra coisa, a produtividade de alimentos, que se acreditava ser linear, aumentar linearmente, não. Ela mudou a pendência, de certa forma, durante um período aumentou até algo que se aproximava de uma exponencial, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, um aumento da produção agrícola em 10% de 1900 e 1950, porém, entre 1950 e 2010, a gente tem um aumento de 5 vezes da produtividade por hectare de milho, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A população aumentou 3 vezes. Então, olhando só para o milho e simplificando, né, se nós tivéssemos mantido a mesma área desmatada na década de 50 e produzisse mais nessa mesma área, era possível produzir até não só a mesma quantidade de grãos para poder manter essa população que triplicou, mas ainda sobraria, né, outras 2 partes. E mesma coisa com relação à soja, né? A produção de soja na década de 70, a gente tinha no Brasil 862 quilos por hectare. Hoje, o mesmo hectare produz, em média, 3.000 quilos, 3 toneladas por hectare, né? Ou seja, você tem um aumento de 3,8 vezes, enquanto a população brasileira aumentou 2,5 vezes durante o mesmo período da década de 70 até os dias de hoje. Ou seja, a Malthus estava errado, né? A gente tem um aumento quase que exponencial da produção de alimentos e um aumento linear, né, da população, né? Por outro lado, a gente tem um risco muito grande que a própria produção de alimentos esteja sendo prejudicada pelo processo das mudanças climáticas e pelo desmatamento e pelo aumento, né, digamos, horizontal da produção agrícola, em vez de ser um aumento vertical com a intensificação, né? Então, por exemplo, nisso aqui são até estudos. Um estudo que nós realizamos, publicado na Nature Sustainability, onde nós estimamos que para cada hectare dessas áreas vermelhas, por exemplo, desmatado, a gente tem uma perda de produção para a pecuária de $9, até $9 por hectare ano. E no caso da produção da soja, a área mais importante para a soja, também de $9 por hectare ano. Ou seja, o que nós estamos começando a ver aqui é uma situação onde eu desmato mais e mais e mais, eu posso estar ganhando um hectare a mais de área que era floresta, agora passa a ser soja, por exemplo. Porém, todas as outras áreas de produção de soja do Brasil vão diminuir a produção. Então, vai chegar uma hora que eu vou estar desmatando mais e mais e vou estar produzindo menos e menos no contexto nacional. Ou seja, não é simplesmente onde a expansão horizontal da agricultura está em conflito diretamente com a possibilidade da expansão vertical, com a intensificação e com a manutenção da produtividade nessas áreas. Algo, inclusive, que a gente já está vendo aqui no sul do Amazonas, né, onde, isso aqui é um outro estudo que foi também um membro nosso do laboratório que publicou, que mostra, né, junto com o pessoal da Universidade de Viçosa, que mostra como que a estação chuvosa no sul do Amazonas, principalmente ali norte do Mato Grosso e Rondônia, já diminuiu em um mês, em média, a estação chuvosa, né? Então, a possibilidade de, naquele mesmo hectare, você ter uma plantação de soja e depois vir com uma safrinha de milho, torna-se cada vez mais difícil. E é claro, se depois você, em vez de conseguir plantar, ter duas safras por ano, com chuva, eu tenho uma safra só, né, isso é uma perda enorme, que inclusive até no final desse ano a gente vai estar vendo aí, porque existe a possibilidade, inclusive já foi até projetado, que possamos ter esse ano uma perda de 10% da produção de milho, exatamente ali de Mato Grosso, exatamente por causa, né, desse atraso da estação chuvosa, mais desmatamento, mais queimados, tudo isso interferiu também com o clima. Outra questão também é que existe uma concepção muito engessada sobre o papel das unidades de conservação na produção e geração de riqueza, né? As unidades de conservação, que são, na verdade, a maior parte das áreas protegidas do Brasil, não são áreas de proteção integral, onde não se pode entrar, desmatar, não se pode utilizar, etc. São áreas onde se deve conservar o recurso, né? Isso significa manter o recurso, e não simplesmente proibir o uso do recurso. Tanto é que o Brasil ele possui menos áreas em termos totais e também percentuais do país de proteção integral que os Estados Unidos. O que diferencia o Brasil são grandes áreas de conservação, como, por exemplo, a Floresta Nacional do Carajás, onde tem dentro dela a maior mina de ferro do mundo. É dentro de uma unidade de conservação. A área que algumas vezes é tratada por algumas pessoas no governo e fora dele como área
improdutiva, área que não faz nada, etc. Bem, simplesmente a maior do mundo, né? O arquipélago, por exemplo, a APA do arquipélago de Marajó, você tem 600 mil cabeças de búfalo e uma produção de açaí que é a maior do país, né? Também a própria produção madeireira, também, que é bastante substancial, dos produtos madeireiros e não madeireiros, que superam aí os R$1 bilhão, né? Por exemplo, aqui, né, no caso do Pará, nós temos aqui um aumento muito grande, né, da área de soja, né, colhida, né, que saiu praticamente de zero no início dos anos 2000 para um pouco mais de 100 mil hectares, né, e que gera de valor por volta, né, que essa linha aqui, por volta de... Opa, isso. Por volta de 3 bi. E a gente tem desculpa, é o contrário, você tem uma área plantada de soja por volta de 350 mil hectares e que produz 1 bi, né, de receita, né, para o Estado, enquanto você tem um açaí que tem uma área colhida de 350 mil hectares, desculpa, de 150 mil hectares e que produz 3 milhões e 500, 3 bi e 500. Ou seja, você tem ali, numa área muito menor de açaí, uma produção muito maior que a própria soja, onde a soja muitas vezes é vista como o ouro verde, né, como sendo a grande fonte de riqueza da região, né? Ou seja, caminhando aqui para as conclusões, né? Quando a gente ouve o discurso do governo com relação à Amazônia, o discurso contemporâneo, ele me apropriando aqui da linguagem militar, ela é muito similar ao que aconteceu com a linha Maginot na França, durante a Segunda Guerra Mundial. Você tem ali, pré-Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra de trincheira. Foi uma guerra defensiva, onde os exércitos se moviam muito lentamente, né, e onde você ter posições defensivas fortes poderia ser uma diferença muito grande no conflito. Foi por causa disso que a França investiu muitos recursos na construção de uma fortificação gigante, cobrindo boa parte do território dela, principalmente ali na fronteira com a Alemanha, chamada linha Maginot. Ou seja, ela em 1930, buscou resolver um problema para uma guerra que aconteceu em 1910, 1920. Acontece que quando chegou em 1940, nesse meio tempo, a Alemanha e diferentes outros países já tinham desenvolvido carros armados, exércitos que andavam numa velocidade muito mais rápida e o próprio conceito do Blitzkrieg, né, que é a guerra relâmpago, né? E aí o que aconteceu? A França ficou estacionária, esperando o inimigo, a Alemanha entrou pela Bélgica, deu a volta e entrou pelas costas da França. E chegou em Paris. Né? Ou seja, você tem a mentalidade militar de um período sendo aplicada pelo período seguinte, ou até mesmo a mentalidade geopolítica, no sentido ali de conflito entre países, sendo copiada e colada no momento seguinte, gerando uma derrota flagrosa. Né? E é exatamente isso que a gente tem hoje com a Amazônia. A gente tem uma continuidade de uma perspectiva geopolítica da década de 50 e 60, sendo copiada e colada para poder resolver um problema de 2010, 2020, 2050. Né? E é claro, né, hoje a ciência mudou, hoje o contexto mudou, hoje as expressões mudaram, hoje, inclusive, os objetivos nacionais permanentes, para poder utilizar a linguagem lá original do Goberi, mudaram também. Né? Você não pode insistir no mesmo tipo de produção que se fazia na década de 50 e 60, aquela que se faz hoje. Né? E aí, de certa forma, a gente tem essa insistência, né, errada de manter isso. Né? Ou seja, o que a gente precisa hoje, então? Né? De uma modernização da produção agropecuária versus especulação fundiária, de conceber a floresta como infraestrutura verde, né, para a produção de energia, alimentos e bioeconomia, ou seja, uma floresta que está lá a milhares de quilômetros de distância, sem acesso a estradas, ela não está lá fazendo nada. Ela está lá gerando chuva, ela está lá gerando uma série de serviços ambientais que servem, né, para o resto do país também. A gente tem aqui também, né, a questão da importância do resgate da sinergia entre Forças Armadas, planejamento, academia, ou seja, para que o debate geopolítico volte a se alinhar com o debate científico, né, e onde tendo a defesa ambiental como parte da segurança nacional. Né. E aí, voltando um pouco àquele quadrinho que a gente estava compondo, né, nas etapas anteriores aqui. Né. A gente tem aqui um período colonial, né, onde a presença e a extração era suficiente para garantir a soberania. Isso muda na década de 50, 60. Efetivamente, à época,
a resposta dada à época, a ordem de colonizar, fazia sentido pelo contexto, pelos fatos, pelas informações que se tinha na década de 50 e 60, só que desde então não faz mais sentido, né? E aí é necessário reconhecer isso e haver um redirecionamento nesse sentido. Inclusive porque a gente tem aqui dois grandes cenários, um distópico e o outro utópico. A gente tem, de certa forma, um utópico, como já colocado, né, que é a adaptação e mitigação das mudanças climáticas regionais, né, enquanto uma pressão que se põe, a defesa ambiental enquanto objetivo nacional permanente, enquanto geopolítica doméstica, e o posicionamento de como potência verde, como mercado de carbono, como país que busca se posicionar internacionalmente. Essa pode ser, por exemplo, uma resposta geopolítica a esse contexto que se dá. Ou então, um futuro distópico, né, ou, de certa forma, um presente, né, que é bastante distópico também, né, onde você tem um ambientalismo, as mudanças climáticas e o consumo sustentável enquanto pressões que estão acontecendo, e a resposta para isso é repetir os erros da década de 50 e 60 sem repetir os acertos, né? Porque foram feitos alguns acertos também em termos de planejamento na época que estão sendo absolutamente, e integração com o conhecimento científico, que estão sendo absolutamente ignorados, né? E uma geopolítica externa voltada a teorias da conspiração, a isolamento, a toda uma reação que onde, ao se construir sua própria linha marginou, né, o Brasil vai estar se enterrando e enterrando o próprio futuro numa concepção que é absolutamente anacrônica. É isso, gente. Obrigado aí pela atenção. A gente tem agora um espaço aqui para debate, para perguntas, né? Deixa eu buscar aqui, voltar no gerenciamento aqui dos participantes. Parei de compartilhar. Beleza, somos 25 aí. Enfim, o microfone aí está aberto para quem quiser comentar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Marcelo, sou estudante aqui da Federal de Rondônia, agradeço as explanações. Eu fiquei com alguma dúvida no slide 35, salvo engano, onde fala das perdas da pecuária e soja. Uhum. Eu não entendi bem, existe uma... Eu estava vendo na parte do Rio Guaporé, em Rondônia, ele só inverte a perda para pecuária e soja. Eu não entendi muito bem qual que é a relação que foi adotada para estabelecer essas perdas. Olha, então, esse é o resultado de modelos de simulação, de interação entre atmosfera e biosfera, né? Então, você tem, de certa forma, modelos que simulam como que se dá o transporte de umidade, né, a formação de nuvens, né, na bacia amazônica, né, e que tem diferentes áreas onde a perda, né, de fragmentos florestais naquela área vai ter um efeito diferente com relação à circulação como um todo. Então, uma simulação que de certa forma, olha para o território como um todo, simula qual que é o comportamento da circulação com ou sem um certo bloco de floresta removido de maneira monolítica. É claro que é uma simplificação, né, quando se trata desses modelos que são muito complexos, é necessário fazer uma série de simplificações, mas ele já dá uma ideia da importância maior ou relativamente menor de certas áreas. É claro que o que está representado ali é o que a gente sabe, e a gente tem uma consciência que esses modelos, por serem simplificados, eles, de certa forma, não conseguem capturar uma série de processos bastante complexos, né? Por exemplo, a gente já sabe que a gente tem o efeito regional, né, mais amplo, né? Ou seja, onde a gente tem ali principalmente uma modificação na circulação de umidade, mas também você tem um efeito local muito forte, né? E aí agora, tanto é que uma das fronteiras da ciência agora é exatamente tentar entender, né, como que se dá esse efeito onde, por exemplo, assim que se desmata, você aumenta o volume dos rios, né, porque você diminui a evapotranspiração da vegetação, né, porém, naquela área mais próxima, porém numa área já intermediária, você já começa a ter efeito na diminuição da chuva, na diminuição da precipitação, né? Então você tem também um efeito localmente da árvore, né, das árvores, no maciço florestal, na interceptação mesmo de umidades que gera chuvas e que aí faz com que chova ali e não em outro local, por exemplo, mas algo similar ao efeito de uma montanha, né, como, né, uma cordilheira tem na formação de nuvens e na chuva também, né? Mas isso é algo que nossos colegas aqui da climatologia sabem mais do que a gente. Mas eu posso te enviar o artigo, sim,
até você pode buscar qualquer coisa, entre em contato que eu posso mandar o artigo todo, com prazer. Vou lhe mandar um e-mail, então. Obrigado. Olha, eu tenho uma dúvida em relação a aquele momento que você falou em relação à expansão do desmatamento para pegar essas áreas para a produção agrícola. E você disse que não há como manter um padrão alto de produção nas outras áreas quando você expande, né, essa área, né, de extração. Não ficou muito claro para mim os motivos disso acontecer. Uhum. Olha, então, Gustavo, você pode só se apresentar rapidinho, porque aí a gente fica gravado aqui. Sim. Sou o Gustavo, formado em Engenharia de Produção na Universidade Federal de Viçosa. Concluí agora em 2018, né, a minha graduação e atuei, né, nessa área acadêmica até o final do ano passado. Você está aí na disciplina conosco, né? Aqui na Estou. FMG, só para... Beleza. Sim. Então, Gustavo, a questão é o seguinte, como você tem o papel da floresta na circulação de umidade e na manutenção do clima, e como a produção agrícola no Brasil ela é muito dependente nas chuvas naturais, ou seja, utiliza-se pouca irrigação, né? Se você desmata e aquilo interfere na duração dessa ação chuvosa e na distribuição das chuvas, você vai ter uma situação onde você vai estar produzindo menos alimentos, né? Para a região como um todo, para o Brasil como um todo. É claro que você tem ali um trade-off. Então, por exemplo, eu tenho aqui um hectare que, por exemplo, é desmatado, e era um hectare que antes tinha uma produção que não era uma produção madeireira, por exemplo, ou não tinha nenhuma produção específica, e eu passo, por exemplo, a produzir 3 toneladas de soja naquele hectare. Acontece que no Brasil todo, eu vou estar deixando de produzir 10 gramas de soja, por exemplo, porque aquele hectare ganhou tantas toneladas e 10 gramas em todos os outros. Aí eu desmato um outro hectare. Eu tenho ali um aumento da produção local e eu tenho uma perca em todos os outros. Vai chegar uma hora que a perda geral vai ser maior do que o ganho individual daquele hectare adicional. Porque aquele hectare adicional está interferindo na produção de todos, né? Então, não é que assim, que se eu chegar, e hoje, por exemplo, a Amazônia tem volta de 80%, 85% de vegetação nativa. Não é que se eu desmatar aquilo tudo e ter um uso agropecuário, eu vou estar aumentando em 10 vezes a produção agropecuária do Brasil. Não, eu vou estar, chegando a uma certa hora, desmatando mais para produzir menos em nível Brasil. E é claro, existem várias incertezas ali, inclusive porque chega um certo ponto na curva de desmatamento que eu desmato tanto, que eu degrado tanto a região, que a floresta começa a entrar num processo de perda de umidade e sabanização, né, que é chamado tipping point, né, que é calculado algumas vezes como sendo por volta de 20%, que aí você começa a ter perdas para todos. Então, mesmo nas áreas não desmatadas, como elas ficaram fragilizadas pelo desmatamento em outras áreas, elas podem também perder a sua função. Então, você tem um efeito também, um efeito cascata que pode estar acontecendo a partir dessas transformações também. Certinho. Professor, uma coisa que eu gostaria de perguntar mais sua opinião. Uma coisa que você não falou foi quando você estava falando sobre mudanças de taxa de fertilidade ou de fecundidade e nessa relação com situação malthusiana ou não, e você falou sobre inovação tecnológica. Uma coisa que você não falou foi sobre afluência e mudanças nas tendências de consumo. E uma coisa que está muito falado na esfera de relações internacionais e geopolítica da China é que o regime chinês, uma coisa importante é para a regime segurar fontes de comida para atender às demandas da massa que está em China, como um país em desenvolvimento, tem uma classe média crescendo e também tem mais afluência, tem mais expectativas. E também você veja uma transição entre uma dieta que é baseada mais em fibra
para uma dieta que tem mais consumo de carne, que a gente saiba, né, tem mais impacto ambiental, tudo isso. Então, eu gostaria de Sim. seu comentário sobre como isso talvez faz parte deste cenário nestes 100 anos que vem. Não, esse é um ponto bem interessante. Existe um problema ali, não só na necessidade de calorias, mas o tipo de caloria que você consome, né? Mas aí, de certa forma, nós não estamos mais discutindo hoje o problema, quando se trata de projeção de alimentação para a população, não é se a pessoa vai morrer de fome ou não. Vai ser se ela vai poder comer o filé mignon dela ou não. Ou se ela vai poder comer o filé mignon dela ou não, né? E aí torna-se realmente uma questão que é escolha de consumo, né? Escolha de uma população que é cada vez mais afluente, né? Mas que, porém, é uma discussão muito diferente de uma discussão onde você realmente está falando de não conseguir prover a quantidade de calorias básicas para a sobrevivência humana, né? Tanto é que hoje em dia a gente já está saindo de um problema de fome mundial e entrando para um problema de epidemia de obesidade mundial, né? Nós estamos consumindo calorias em excesso. E isso não só nos países ricos, também nos países em desenvolvimento, né? Por causa de mudanças nas práticas de alimentos industrializados, ou seja, você tem uma série de outras tendências que se encavalam com isso, né? Mas eu não... um argumento que eu disputo é aquele que, por exemplo, né, o mundo inteiro, que às vezes a gente vê isso de certas lideranças do agronegócio, né? O mundo precisa consumir mais carne, vai ser o Brasil fornecer essa carne, etc, até 2100, 2200, 2300. Aí o ponto é, assim, mas será que isso é o melhor para o mundo, né? Isso é o melhor para o Brasil também? Será que nós não deveríamos ter outras prioridades? Será que a gente não deveria voltar para uma situação onde a carne vermelha era um item de luxo, que você vai lá, come um pouquinho, dia sim, dia não, né? Por que não retornar a, inclusive, práticas que eram mais saudáveis, né? Hoje a gente já está começando a viver uma situação onde nós somos a primeira geração na história da humanidade que tem uma perspectiva de, principalmente nos países mais desenvolvidos, que tem uma perspectiva de vida menor que nossos pais, por causa da alimentação, né? Então essa alimentação está nos matando também. Então por que achar que a gente precisa continuar aumentando a área agrícola para poder expandir um tipo de alimentação que não faz sentido, né? É claro que nisso a China é um problema, né? Problema não, é uma questão muito relevante, porque eles têm mais de um quinto da população mundial, ainda 40% da China, mais de 40% da população chinesa ainda vive no campo, né? O Brasil, por exemplo, menos de 20% vive no campo, né? E aí toda essa população vai migrar para cidades, toda essa população vai estar mudando o consumo, vai estar se alimentando com produtos mais industriais, vai estar se alimentando mais de fontes de proteína, principalmente gado, que tem um consumo de área e energético muito maior, né, e de água, né? Então, o X da questão vai ser como que vai se lidar com essa curva, né? Enquanto, por exemplo, já nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, a curva de consumo de carne começa já a baixar, né? E com indicações que talvez isso possa estar acontecendo no Brasil também nas próximas décadas. Bom, queria fazer uma pergunta, posso? Pode. Ô, Luana, só se apresenta rapidinho aí para o pessoal. Tá. Eu sou Luana Maia, sou consultora em governança e sustentabilidade, né? Até pouco tempo atrás era coordenadora de uma coalizão chamada Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. E eu tenho atuado como consultora para algumas organizações que trabalham com a Amazônia, dentre elas o IPAM. E aí uma das coisas que eu tenho me questionado é quais que deveriam ser as atividades econômicas prioritárias da Amazônia, né? A gente sabe que tem muito mainstream atuando, né? Pecuária, soja, mineração, óleo e gás, né? E a própria economia extrativista. Mas se a gente pensasse assim num plano de desenvolvimento, né, que não é obviamente somente econômico, mas muito mais amplo da Amazônia, quais que seriam do ponto de vista assim de sustentabilidade nos seus três eixos, né, econômico, ambiental e social, atividades econômicas que poderiam assim manter a floresta em pé e que a gente conseguisse conciliar, né, produção com conservação. E eu estou falando muito, está bem ampla a minha pergunta, mas já vou terminar, mas assim, eu fiquei muito pensando, né, nessa crise que a gente está do coronavírus, como que a Amazônia não poderia ser o nosso grande ativo,
né? A nossa grande fonte de riqueza, né? Assim como o petróleo é para a Noruega e tantos outros países. O que a gente tem que fazer para criar esse plano, né? É uma pergunta amplíssima, eu sei que você não vai conseguir responder assim, mas queria ouvir um pouco. Lora, muito obrigado, bem-vinda. Olha, então, eu acho que são duas questões. Existe um potencial enorme de você melhorar, né, e aumentar a produtividade das áreas já consolidadas, né, assim como desenvolver mais a economia extrativista. Agora, eu acho que a gente tem que um pouco perder a ilusão que a gente vai pegar uma área continental do tamanho da Amazônia e valorizar economicamente, explorar, colocar extrativismo em cada um dos hectares daquela área. A gente tem que começar a solidificar o entendimento que vastas áreas, dentro de unidades de conservação, dentro de terras indígenas, dentro, inclusive, de novas unidades de conservação, elas são infraestruturas importantes para o bem-estar de todo o país, mesmo estando lá. Né? Fazendo um pouco paralelo, né? Você tem, por exemplo, inclusive está sendo até discutido como sendo um dos motivos pelos quais a Alemanha tem tido um sucesso, né, na luta contra o coronavírus. A Alemanha é um dos países do mundo que tem a maior área de parques urbanos por habitante. Então, você tem espaço para a população caminhar, você tem espaço para a população ter uma convivência que não seja todo mundo agarradinho lá dentro de um bar de tapas em Madrid. Né? E essas grandes áreas, né, inclusive áreas florestais, por exemplo, né, Londres, nesse momento, está tentando toda uma discussão da criação e da consolidação de cinturões verdes em torno da cidade, também em Madrid, algumas áreas, como infraestrutura de resiliência às mudanças climáticas, porque você tem aquelas grandes áreas, você tem, então, circulação de ventos, resfriamento e maior conforto térmico na cidade. Né? Por que não entender a Amazônia também nesses termos? Né? Como algo que está lá fornecendo esses serviços ecossistêmicos para o país, em vez de ficar um pouco nesse ação de tirar cada gota, de ter presença, inclusive populacional, em cada hectare da floresta. Né? Eu acho que também a gente tem um pouco mudar um pouco essa mentalidade que a Amazônia precisa ser colonizada. E caso ela não seja colonizada, caso ela não tenha presença física em cada um dos seus hectares, ela não vai estar cumprindo o seu papel. Porque isso, de certa forma, não é o caso. Né? E é claro, isso grandes áreas, mas também você tem toda a necessidade, né, de estar produzindo, de estar tendo uma economia saudável e sustentável para todos os milhões de pessoas que estão ali. Mas também com outro cuidado, né, que a gente tem que entrar nessa discussão. A população está ali por causa das suas oportunidades econômicas. Se você torna a Amazônia muito atrativa do ponto de vista econômico, porque você vai ter, por exemplo, uma economia até mesmo extrativista muito aquecida, uma economia ligada à expansão agropecuária, ou não expansão, até mesmo vertical mesmo, com aumento da produtividade por hectare, geração de valor, você vai estar atraindo mais pessoas para lá. E atraindo mais pessoas para lá, você vai estar colocando mais pressão na conversão de novas áreas e assim por diante. Né? Então, também a gente tem que tomar cuidado para que a Amazônia também não se torne economicamente tão atrativa que aí, de certa forma, a sua conservação e a manutenção da área enquanto uma infraestrutura verde para o resto do país se perca. Né? Então, acho que também tem que tomar cuidado com esse outro lado. Obrigada. Tá bom. Tá me ouvindo? Oi, Bruno. Sim, estou te ouvindo. A minha dúvida é mais questão ali, bem no finalzinho ali, quando você disse sobre essa sinergia maior entre academia, Forças Armadas. Tem alguns autores que citavam que após o período do regime militar, essa narrativa da proteção ambiental por parte das Forças Armadas seria voltada mais como uma narrativa para continuar mantendo os investimentos nas Forças Armadas, já que teriam uma opinião pública mais negativa por causa do regime e tal. E mesmo que não tenha sido algo abrupto, né, que tenha acabado do nada, que mesmo alguns militares continuassem no poder. Hoje a gente está tendo a volta de uma voz bem ativa das Forças Armadas do governo, principalmente o Conselho Mourão, essas coisas. Você acredita que a tendência é a gente ter uma linha de pensamento mais voltada para o desenvolvimento sustentável de fato,
ou você ainda acha que tem uma divergência interna ali, que pode ser entre o desenvolvimento sustentável com a participação das Forças Armadas, ou apenas uma outra narrativa para que se mantenha a visão, a opinião pública das Forças Armadas como um órgão mais conservador, como de proteção nacional, entre outros. Perfeito, Bruno. Bruno é nosso aluno aqui na engenharia de produção e também estagiário, aluno de iniciação científica aqui conosco. Então, Bruno, o que de fato aconteceu, essa análise é bem pertinente, né? É que com o período de redemocratização, você teve toda uma necessidade das Forças Armadas se reinventar e manter sua legitimidade perante a população brasileira, principalmente quando chegava na hora de conseguir grandes investimentos. E aí a gente tem um caso do CIVAM-CIPAM, né, que é do Sistema de Proteção Ambiental da Amazônia, que surge ali no final da década de 80, no início da década de 90, enquanto sistema de proteção ambiental, mas, na verdade, o principal investimento, a principal necessidade e demanda era a demanda da Força Aérea em conseguir instalar uma rede de radares para vigilância militar do espaço aéreo da Amazônia. É o famoso SINDACTA, né, que até de vez em quando teve uma controvérsia alguns anos atrás por causa de um acidente do voo da Gol. Se não me engano, SINDACTA 4, né, que são as várias regiões do Brasil. Né? E desde então você continua tendo esse papel um pouco contraditório. Você tem uma parte da linguagem das Forças Armadas falando em proteção ambiental, em defesa ambiental, algumas ações, porém, voltadas, por exemplo, para combate à mineração, principalmente o garimpo ilegal de ouro, né? Você tem uma tradição, porém, desmatamento nunca foi muito foco deles, até porque, até hoje, existe muito essa mistura na cabeça que desmatamento é desenvolvimento. Então, se ele está lá desmatando, ele está lá, ele é um desbravador, ele está lá produzindo alimentos, ele está lá produzindo algo para o bem do Brasil. Né? E esse que eu acho que é o grande desafio agora, porque a gente voltou no momento de protagonismo, né, de uma perspectiva militar, das Forças Armadas, e com o Conselho da Amazônia do Mourão, isso torna ele cada vez mais forte, mas, ao meu ver, ainda é necessário um bom caminho aí para poder conseguir refundar as bases factuais da geopolítica da Amazônia, porque ainda se pensa a Amazônia como se pensava na década de 50, 60, 70. Esse que eu acho que é um grande problema. É claro que tem uma necessidade de dar uma resposta a pressões internacionais, por Kim Davos, falaram por Guedes, aí você tem ali um ensaio, mas eu acho que a minha perspectiva é que essa noção que a defesa ambiental da Amazônia, a conservação da Amazônia tem que se tornar um objetivo nacional permanente, né, isso ainda não se solidificou. Né? Tanto é que a gente tem ali, até dentro das Forças Armadas, diferentes perspectivas. Você tem uma perspectiva um pouco mais moderada como o Mourão, mas você tem a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que pretendia construir uma estrada conectando a BR-163 até o Suriname, rasgando a Amazônia de fora a fora, né, para poder ter acesso ao Atlântico Norte, para poder levar desenvolvimento. Você tem toda a discussão, inclusive, do Almirante, né, que está com o ministro de Minas e Energia, investimentos em grandes hidrelétricas na Amazônia novamente, todo o apoio para terminar o projeto que os militares não conseguiram, que é a construção que é a pavimentação da BR-163, da BR-319, ou seja, toda aquela vamos terminar o plano, né, em vez de se perguntar, poxa, será que aquele plano desenhado na década de 50, 60 faz sentido hoje? Né, isso que está faltando, né, essa reavaliação, né, do projeto nacional. Né? Não, valeu. Tem mais uma questão que incomoda bastante, não sei se é uma contribuição ou não. Aparentemente, a gente que está na Amazônia, a gente percebe que é como se tivesse dois tipos de agronegócio dentro da Amazônia. Um agronegócio que já tem tido esse olhar mais estratégico, olhando para a questão de infraestrutura, a questão ambiental e outras questões. Inclusive, parece que eles que têm alavancado todo esse movimento de bioeconomia agora, que agora tem muitas questões que são relativas até da Zona Franca de Manaus se tornar um centro de economia, que parece que é bastante positivo. Existe até um conflito entre algumas cidades para em que cidade seria instalado esse grande polo de bioeconomia, né? Porto Velho, inclusive, estaria nesse meio.
Mas a sensação que a gente tem que está aqui, que com todo esse movimento político que está acontecendo agora, voltado aí a essa coisa mais militarizada e tudo isso, parece que o outro lado do agronegócio tem ganhado muita força. E é esse lado do agronegócio que é mais agressivo e vem ocupando espaço na Amazônia, levando essa pressão social, que no meu ponto de vista é uma pressão mais social do que ambiental, porque as pessoas ali familiares estão indo para essas novas fronteiras e tem causado todo esse alvoroço de crescimento e desmatamento nos últimos anos. Então, assim, não sei como que, no caso, a coalizão e tudo isso tem olhado para esses dois agronegócios, tem conseguido fazer um diálogo positivo com um lado, mas o outro lado, existe uma aproximação também, uma tentativa de convencimento, ou pelo menos um olhar desse agronegócio que, digamos que é mais agressivo ao ambiente, de vir, ou ele está cada vez mais se afastando? Como vocês têm visto isso? Assim, eu não posso falar pela coalizão, né? Estou falando aqui como professor da UFMG, né? Apesar de participar de alguns debates lá. Tá, desculpa. Olha, mas eu acho que assim, é um ponto muito relevante, né? E aí você tem, de certa forma, dois tipos de demanda social ligada ao desmatamento mais predatório. Você tem aquela demanda social, digamos, do pequeno produtor, né, que precisa da área para poder conseguir, né, ter lá algumas cabeças do gado leiteiro dele, que o assentado, que inclusive ele tem limitação de capital, então ele vai estar desmatando ano a ano 2, 3, 4, 5 hectares, porque é muito caro desmatar, né? E desmatar sem maquinário é um esforço, né, gigante, né? E esse, é claro, que é um problema social grave, é um problema ambiental também substancial, mas se você somar os blocos de desmatamento que ocorrem a partir de pequenos blocos, né, que representam a atividade desses pequenos, você não chega a 5% do desmatamento total da Amazônia. Então, o grande problema do desmatamento da Amazônia são os grandes blocos feitos pelos médios e grandes produtores, né? E aí, você tem uma busca, aí você tem aquele grande produtor que quer aumentar a área dele, que já é um empreendedor, que já está querendo produzir mais, mas você tem talvez grande parte, né, desses produtores, ainda mais porque as áreas que estão sendo alvo de rápida expansão do desmatamento são áreas que são muito ruins para a produção agropecuária, porque não tem infraestrutura, porque o transporte é longe, porque você acaba, né, pagando mais para o caminhoneiro do que, né, o que você tem de lucro no final das contas. Mas por que tem essa insistência de avançar cada vez mais na direção da fronteira? É pela posse da terra, né? É refazer o que as gerações dos pais, dos avós fizeram, que é chegar, né, entrar numa área, desmatar, que seja 500 hectares, seja 1.000 hectares, seja 5.000 hectares. Aí passou-se 10, 20, 30 anos, uma área que era absolutamente periférica, torna-se relativamente bem conectada, né, porque também tem investimentos públicos na construção de estradas, e aí você forma um capital, você forma um patrimônio. Aí a grande questão que a gente tem que fazer é até que ponto para o país... É claro que para o indivíduo vai ser bom ele aumentar o patrimônio individual dele. Isso, enfim, não vou nem levar isso para um plano moral. Vou colocar um plano econômico racional. Faz sentido para alguém entrar na floresta e buscar tomar posse de uma área pública e depois se legitimar. Agora, a questão é, para o país, essa é a melhor forma? Né? O país como um todo ganha com isso ou ele perde com isso? Né? E a resposta é, o país perde com isso. Eu acho que isso é bastante claro, ainda mais porque se na década de 60, 70 fazia sentido isso, até por causa de todo um imperativo, todo um contexto, né, geopolítico bastante claro, né, e que eram tidos como heróis e foram heróis nessa época, etc, etc. Esse não é mais o caso, né? E aí a gente vai continuar vendo esses processos com os mesmos olhares, né? Mas o problema é que, apesar de a gente ter já um contexto geopolítico muito diferente, a gente tem uma série de práticas governamentais muito similares. A MP 910 ela não é muito diferente da legislação de terras da década de 70, que praticamente permitia. Você chega numa área, invade, pede para o governo o título daquela área, o governo te dá o título. Né? E é claro que aquilo depois é pintado de verde, dizendo que a medida provisória para poder proteger ambientalmente as áreas, porque você vai saber o nome e sobrenome, enfim, todo mundo, enfim, quem conhece o assunto sabe que esses argumentos são furados. Ali é tomada da terra mesmo, é um processo, principalmente de
eleitoral, né? Porque assim, Bolsa Família, cesta básica, asfaltar e dar título de terra. Isso é que elege as pessoas, principalmente no norte, mas também no Brasil como um todo, né? Mas principalmente no norte, né? Então existe ali uma demanda muito forte, uma pressão política muito forte, e obviamente a sociedade como um todo depois tem que buscar contrabalancear essas pressões locais também, né? Olá. Eu estou pensando que, lembrando que décadas atrás eles não sabiam que ia acontecer. E recentemente estamos experienciando essa pandemia também. Eu não vi... Alguém modela outros tipos de mudanças, choques, tipo uma falta de óleo? Ou tem outras, sei lá, riscos de mudanças grandes? E é possível também fazer um tipo de negócio, um tipo de agricultura que é resiliente para vários choques ou situações. Alguém está modelando esse tipo de choque? E alguém está pensando na possibilidade de fazer uma agricultura mais, sei lá, resiliente? Sim, né? O que acontece? Você tem todo um esforço hoje de modelagem, de entendimento, primeiro tentando ver qual que é a demanda de alimentos e como atender essa demanda, e como atender essa demanda conseguindo cumprir múltiplos objetivos, inclusive de conservação, né? Então isso é bem estabelecido, existe um volume de informações, inclusive até isso já virou discurso oficial até de várias lideranças do agronegócio, né? Quantos aí já não falaram que o Brasil pode dobrar a produção sem desmatar 1 hectare a mais de área, etc, etc, né? Enquanto, ao mesmo tempo, você não tem a vontade política de evitar que alguém desmate esse hectare a mais de área, né? Então, você tem ali essas contradições, né? E eu acho que, de certa forma, o debate está aí, né? O que o agronegócio quer? O agronegócio quer ganhar mercados, produzir mais, agregar valor, produzir PIB, né? Ou seja, enquanto setor. E nisso, por exemplo, uma política de desmatamento zero até poderia permitir um acesso aos mercados europeus de biodiesel, por exemplo, que estão buscando uma alternativa para o óleo de palma, né? Que já que vai proibir a importação de óleo de palma agora até 2030. Ou ele vai, de certa forma, ainda se basear na forma de se fazer política localmente, onde o poder local fecha um olho, onde você deixa o indivíduo se enriquecer, porque o indivíduo, por acaso, é alguém que é seu amigo, alguém que você conhece, alguém que é seu apoiador político, né? Independente desses grandes objetivos nacionais. É um pouco esse o embate que está se colocando aí, né? E é interessante notar que, apesar dos militares terem de certa forma, viabilizado a colonização da Amazônia a partir da construção dessas grandes obras de infraestrutura, no final do regime militar você já tem ali todo um reconhecimento dos erros. Eles já começam a falar, olha, estamos falhando na colonização da Amazônia porque ela está se dando em bases predatórias. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar simplesmente que chegue uma pecuária, que desmate, que não produza e que depois a terra seja exaurida e que se vá para uma nova área. Então isso já fazia um pouco parte do debate, né? Mas acabou que isso não se consolidou porque os interesses locais são muito fortes, né? E isso acaba atrapalhando um pouco essa ideia até mesmo de planejamento, de ter uma geopolítica doméstica aí, que faça sentido para o futuro do país, né? Eu acho que isso é uma das tensões que a gente está vendo aí. Beleza, pessoal. Estamos aqui chegando às 4. Acho que já podemos encaminhar aqui para um fechamento. Olha, obrigado aí pela presença de todos, né? Não só os nossos alunos aqui que estão que estão nos acompanhando de forma tal a gente continuar o debate, mas também a todos os convidados, né, que ouviram aí, né, o meu chamado, né, o nosso chamado aí, que fizeram parte, que têm contribuído. Segunda-feira que vem estaremos aqui de volta,
né, mesmo horário, segunda-feira, de 2 às 4, e vamos estar falando de ciência e tecnologia, né, na construção territorial da Amazônia. Em particular, a gente vai estar olhando como que se deu, né, essa transformação do entendimento da Amazônia, que era antes vista como inferno verde, como área impossível de ser colonizada, impossível de haver uma civilização, e ao mesmo tempo extremamente resiliente e forte por qualquer tentativa de presença e invasão humana, para uma área que, ao contrário, é frágil, é uma área que tem que ser preservada, é uma área que tem um potencial agropecuário, ou seja, como que se deu essa mudança, né? E a gente vai estar fazendo isso olhando para a ciência, olhando para as contribuições científicas, não só de brasileiros, mas diferentes cientistas do mundo afora, que fizeram essa mudança, né, e que depois também contribuíram para essa última fase que a gente está falando, ligada mais às mudanças climáticas. Tá? Então é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais.